Olá, tudo bem? Essa apresentação foi feita para a disciplina de seminários do curso de Ciência da Computação na UFCG. A equipe é composta por Léo Machado, Tarek Vasconcelos e por mim, Romário Batista. Essa apresentação tem como objetivo mostrar a importância da invenção do radar para a sociedade, bem como a sua história. Mas afinal, o que é um radar? Bom, o radar é que permite detectar objetos distantes e inferir suas distâncias a antenas direcionais e transceptoras de rádio. Ou seja, o que isso quer dizer? Isso significa que com esse dispositivo, através de ondas eletromagnéticas e ondas de alta frequência, é possível que seja detectado qualquer objeto em uma determinada distância. Existem radares hoje em dia que conseguem detectar objetos a mais de 20 quilômetros, ou até mais. E ele foi muito importante na Segunda Guerra Mundial, devido ao fato de que ele era capaz de detectar é, aeronaves inimigas a grande distância. Com isso, o radar ele veio a ser construído e melhorado bem após a segunda Guerra Mundial. Ele, hoje em dia, está muito presente na nossa sociedade, como em aviões. Com certeza, se você já andou de avião, com certeza existe um radar nele. Desse modo, eles conseguem identificar a distância de aeronaves de um ponto a outro. E isso vai impedir que acidentes aconteçam. Por isso que o radar, hoje em dia, é das invenções mais importantes da humanidade. Começando um pouco da história, quando surgiu o radar? Bem, o radar, ele, o primeiro que veio a ser construído foi em 1904, na Alemanha, mas não teve, nessa época, não teve nenhuma utilidade. Então, ele acabou sendo descartado ou deixado de lado. Em 1917, Nikola Tesla inventou os princípios do radar. Com isso, ele teve o primeiro embasamento teórico sobre o radar. Mas somente em 1934 é que ele passou a ser construído. Mas até então só ficou na parte teórica. Em 1904 ele foi construído, mas não conseguiram identificar nenhuma utilidade para o uso do radar. Então foi de baixa precisão, ele não conseguia determinar distâncias tão altas, e a construção foi bem difícil. E isso acabou sendo descartado porque pelo o custo de, desse radar construído em 1904, que foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e acabou não sendo utilizado por isso. Ele tinha uma detecção de eco bem ineficiente, na verdade. Então, por isso foi descartado. É, no mesmo ano, em 1934, ele foi usado para detectar ataque aéreo. Isso até hoje é utilizado com esse propósito de defesa nacional, para até mesmo detectar a distância. Então, o primeiro propósito dele mesmo foi para detectar ataque aéreo. E foi bom, porque ele conseguia detectar aeronaves de uma distância enorme. E, além disso, ele conseguia detectar isso com uma precisão e uma velocidade
boa, por quê? É, desse modo, eles conseguiam detectar muito antes da nave chegar. E por isso que o radar, nesse ano, começou a ser bastante utilizado e ser bem importante. Agora, na Segunda Guerra Mundial, como eu já havia mencionado, é que os radares passaram a ser utilizados com bastante frequência. Os britânicos começaram a usar muito para detectar esses aviões. E, e com isso, eles conseguiram. O radar foi sendo melhorado conforme o tempo passava. Então, durante a guerra, existiu diversas pesquisas para encontrar para encontrar melhorias para o radar, para de forma que fosse reduzido o tamanho e pudesse ser exportado para qualquer lugar e tivesse mais features, para que, além de a sua feature principal, que era detectar naves inimigas, ele tivesse features adicionais e fosse bem versátil. Então, após guerra, nos anos pós-guerra, ele foi sendo usado em diversos campos. Então, hoje em dia, você vai encontrar radares para controle de tráfego aéreo, monitorar clima, o radar é bastante utilizado na área climática, astrometria e controle de velocidade em estradas, porque assim, se você já teve alguma multa em trânsito por alta velocidade, saiba que o radar teve um pinguinho de culpa nisso. É, como eu já tinha falado, os princípios de Nikola Tesla, ele determinou alguns princípios para que o radar fosse criado. Um desses princípios, os princípios são o sinal. Esse sinal é como o sinal iria ser transmitido, o sinal de radar. Hoje em dia sabemos que o sinal de radar ele é transmitido em forma de ondas, e quando ele encontra um objeto, ele é retornado para o receptor, esse é como se fosse um eco, e retorna para o receptor. E assim identifica que um objeto a determinada distância x está lá. Iluminação. Uma das coisas também bem importante para o funcionamento do radar é que ele não depende tanto de iluminação. A iluminação não vai interferir tanto no seu desempenho. Outro é a reflexão. Tem bem a ver com a parte do sinal. O sinal significa que é como as ondas serão transmitidas. Já a reflexão vai significar questão de quando ele bater em um objeto, essas ondas serão refletidas e retornadas para o receptor. O receptor vai conseguir captar essas ondas. O efeito Doppler, eu vou falar um pouco sobre ele. Esse efeito Doppler hoje em dia, ele é um fenômeno físico. Ele é observado em ondas, quando são emitidas ou refletidas. Veja, você vê que está bem interligados esses princípios. Então, quando um objeto está em movimento em relação ao observador. Então, se for esse nome Doppler, ele foi atribuído a um grande físico que descreveu teoricamente o primeiro efeito Doppler e então geralmente um exemplo bem prático é quando uma onda que é refletida em uma locomotiva que puxa um vagão com vários trompetistas. Então, quando esses trompetistas estão tocando, a onda o som para algumas pessoas chega mais rápido e para outras. O que é um radar? O radar é um sistema de detecção de objetos que usa ondas eletromagnéticas para identificar a amplitude, altitude, direção ou velocidade de objetos móveis e fixos, como aeronaves, navios
veículos motorizados, formações meteorológicas e terreno. O radar foi um termo inventado em 1941 como um acrônimo para detecção e alcance por rádio. O radar faz parte da língua inglesa e é a única palavra que é um acrônimo e um palíndromo. Atualmente, o radar é parte essencial no controle de tráfego aéreo em aeroportos de qualquer parte do mundo e está instalado em todos os aviões comerciais e militares. Ecolocalização, também chamada de biosonar, é uma capacidade natural encontrada em golfinhos e morcegos de utilização de emissão de ondas ultrassons para locomoção e capturas de presas. A partir do estudo da mesma, os seres humanos desenvolveram a ecolocalização artificial, como o advento do radar, sonar e aparelhos de ultrassonografia. Na realidade, nenhuma dessas imitações humanas se compara à qualidade e perfeição da ecolocalização animal. Também podemos encontrar o radar no trânsito, fazendo a captura e controle da velocidade de tráfego. Como funciona o radar? O sistema de radar tem um transmissor que emite microondas ou ondas de rádio. Estas ondas estão em fase quando emitidas e quando entram em contato com objetos são espalhadas em todas as direções. O sinal é assim parcialmente refletido para trás e tem uma ligeira alteração de comprimento de onda se o alvo se move. O receptor é normalmente, mas nem sempre, no mesmo local que o transmissor. Embora o sinal retornado seja normalmente muito fraco, o sinal pode ser amplificado através da utilização de técnicas eletrônicas no receptor e na configuração da antena. Isso permite que o radar detecte objetos em intervalos onde essas outras emissões, como som ou luz visível, sejam muito fracas para serem detectadas. Os usos do radar incluem a detecção meteorológica da precipitação, medindo ondas da superfície do oceano, o controle de tráfego aéreo, determinando a velocidade de bolas em jogos de tênis, jogos de beisebol e pelos militares, além da aviação e no dia a dia. O material absorvente do radar, que contém substâncias resistivas e às vezes magnéticas, é usado em veículos militares para reduzir a reflexão do radar. Este é a radioequivalência, é como pintar algo em uma cor mais escura. Como funciona o radar? Aqui podemos ver como funciona o radar do aeroporto, como se propaga a onda do radar e como ela retorna do avião. Como se sabe, a velocidade de propagação do pulso e pelo tempo de chegada do eco pode-se facilmente calcular a distância do objeto. É possível também saber se o alvo está se afastando ou se aproximando da estação. Isso se deve ao efeito Doppler, isto é, pela defasagem da frequência entre o sinal emitido e o sinal recebido. As ondas espalham-se de várias formas, dependendo do seu tamanho e da forma do objeto. Se o comprimento de onda for mais curto do que o tamanho do alvo, a onda será refletida. Mas, se o comprimento de onda é muito maior do que o tamanho do alvo, este é polarizado, como uma antena dipolo. Quando as duas escalas de comprimento são comparáveis, pode haver ressonância. Os radares primitivos usavam comprimentos de onda muito longos, que eram maiores do que seus alvos, e recebiam assim um sinal vago. Já os sistemas modernos usam comprimentos de ondas mais curtos, aliados a novos modelos de processamento de dados que podem identificar objetos tão pequenos quanto um pedaço de pão. As ondas de rádio curtas refletem-se a partir de curvas e cantos, de forma semelhante ao brilho de um pedaço de vidro redondo. Os alvos mais reflexivos para comprimento de onda curto têm ângulo de 90 graus entre as superfícies reflexivas. Esses refletores de canto são comumente utilizados para tornar mais fácil a detecção dos objetos de difícil reconhecimento. Alguns dos tipos de radar. Sistema de sensoriamento climático. Utilizado para prever estados climáticos, este se utiliza do princípio da conservação da energia. Quando a radiação eletromagnética incide sobre as formações, parte dela será refletida, parte será absorvida e parte pode ser transmitida. Assim, pode-se determinar o tipo,
tamanho e velocidade de deslocamento das formações. Radar de navegação. De fundamental importância para a navegação, este é utilizado na detecção de objetos que põem em risco a integridade das embarcações, como também ajuda a identificar outras embarcações que estejam próximas. Radar de mapeamento. É largamente utilizado para gerar informações territoriais, que atrelado a novas tecnologias de processamento e lasers, consegue determinar não só os limites terrestres, como também a formação do terreno. Radares aeronáuticos. Itens essenciais nos aviões comerciais, estes servem desde para determinar a posição da aeronave no espaço aéreo, como para identificar aeronaves em rota de colisão, identificar formações de nuvens em tempestades e medir a altura do solo na hora do pouso e decolagem. Radares móveis de estrada. São usados para calcular a velocidade de um veículo. O radar emite um sinal de rádio de maneira constante e, a partir dos reflexos obtidos, o equipamento realiza cálculos e fornece a velocidade naquele instante. Antigamente, o nariz do avião, ou radome, que é o local onde fica o radar meteorológico, era pintado principalmente na cor preto fosco, pois a sua composição não possuía materiais metálicos, o que era comum nas tintas da época, o que interferia em até 60% na transmissibilidade desses equipamentos, e rendia aos radares o apelido de Stevie Wonder, pela capacidade de identificar objetos. Atualmente, existem em média cerca de 11 mil aviões por minuto no ar, o que dá aproximadamente cerca de 100 mil voos comerciais diários, o que, sem a existência dos radares aeronáuticos, seria impossível controlar todo o tráfego aéreo, como também não poderia se identificar tempestade na rota e os aviões que vão na mesma faixa de colisão.